Existem pessoas que simplesmente passam pela vida e existem pessoas que deixam marcas. A diferença entre elas não é o talento, é aquilo que elas deixam no outro. Que sensação você tem deixado na vida das pessoas? Muito prazer, eu sou Michele Sofiati, sou estrategista de marcas pessoais, palestrante e gestora de personal branding. E este é o programa Branding 360, um espaço para conversas que não são rasas. Aqui vamos falar sobre escolhas, sobre mentalidade, sobre posicionamento, imagem e marca pessoal, a partir de histórias reais, decisões conscientes e tudo aquilo que sustenta a reputação quando ninguém está olhando. Sejam muito bem-vindos ao Branding 360. Algumas escolhas não ficam só no campo da intenção, elas viram trajetória. E para este bate-papo temos um convidado muito especial. É ele, Felipe Fischer. Muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui nesse programa de hoje. Obrigado você, Michele, pelo convite. Agradeço. Quem é o Felipe Fischer? O meu convidado de hoje, ele construiu a sua trajetória a partir de escolhas estratégicas e corajosas. Ele começou como comissário de bordo, vivendo experiências internacionais e aprendendo sobre disciplina, atendimento e rotina de alta pressão. Em determinado momento, ele percebeu que precisava pousar em outro lugar e migrou para o mercado imobiliário. Hoje, ele é fundador da própria imobiliária. Nossa conversa não é sobre imóveis, mas sobre identidade, posicionamento e construção de reputação. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigado, Michele. Que legal, vamos ter um bate-papo aqui super interessante. A sua trajetória, com certeza, tem muito a nos ensinar. E para começarmos, Felipe, me diz uma coisa, você como foi comissário de bordo, aí teve toda essa transição de carreira, o que a aviação tem te ensinado, te ensinou sobre disciplina, sobre padrão, sobre responsabilidade, que poucas profissões ensinam? Olha, realmente a profissão de comissário de voo, ela te ensina a ter muita disciplina, principalmente pela questão dos horários, do padrão a ser seguido, do padrão de atendimento, da qualidade do atendimento. E eu trouxe isso para a minha vida profissional, além da aviação, né? Sim. Então, o voo, ele me permitiu ter essa responsabilidade, esse comprometimento, não só comigo, mas com os outros também em relação ao meu cumprimento de horários, de padrão de atendimento. E quanto tempo que você ficou na aviação? Quanto tempo que você foi comissário de bordo, Felipe? 10 anos, durante 10 anos. Nossa, que incrível. Mas você sempre quis ser comissário? Como é que foi? Sim, na verdade eu comecei a minha trajetória profissional já na aviação, só que em outro departamento. Eu trabalhava no departamento administrativo, que foi quando eu conheci a profissão de comissário de voo e me encantei na época pela profissão. Ah, então a sua carreira profissional, ela começou mesmo na aviação? Ela começou mesmo na aviação, só que na parte administrativa. Ah, e depois você migrou? Depois eu acabei migrando para o voo. Para o voo. Em que momento, então, durante a sua carreira, você percebeu que aquela carreira, talvez, de comissário, ela não representava mais quem você era? Porque se você ficou 10 anos, parte administrativa, foi para o voo... Sim, eu percebi que eu estava contribuindo muito para a organização, né, para a empresa, Sim. Mas eu queria construir, eu estava ajudando a empresa a construir, né, o nome dela, e eu queria construir o meu. Foi aí que eu tive essa virada de chave. É muito interessante, porque realmente a aviação, ela exige muito, não é? Ela exige muito da gente. Na verdade, a gente fica disponível para a empresa quase 12 horas por dia, né? É, e é o tempo, é o horário, você deixa de cumprir talvez aí muitas... Compromissos com família, Natal, Ano Novo, Sim. As folgas são restritas, né? Então... Mas é aquele glamour todo que a gente vê da aviação, o pessoal de malinha andando no aeroporto, para cima, para baixo, viajando. Essa parte é legal, essa parte é muito boa, mas exige muito sacrifício também. É, mas você não tinha ideia de que era assim, só depois que você... Depois que eu realmente fui para o voo, que eu identifiquei como que era a profissão. Interessante. Qual que foi o maior medo que você decidiu quando você resolveu sair da aviação e começar, digamos, você tinha a profissão de corretor de imóveis paralela? Ou como é que foi essa Não, a essa transição virada? foi na pandemia.
Ok. Na pandemia eu me vi com um horário disponível e eu queria encaixar algo na minha vida que me valorizasse. Sim. Que construísse o meu nome, né? Que me construísse como profissional, fora Sim. de uma organização. E aí eu consegui conciliar no meio da pandemia, pelas escalas que nós tínhamos, que eram metade você voava do mês e metade você ficava de folga. Foi aí que eu me identifiquei com a profissão de corretor de imóveis, que eu busquei uma nova profissão, na verdade. Mas você chegou a se inspirar em alguém para tomar essa decisão? Sim, o meu pai ele tem 30 anos de mercado. E ele sempre quis que eu fosse do ramo, mas como eu sempre trabalhei na aviação, eu comecei como menor aprendiz, com 15 anos eu estava lá trabalhando no RH, e não quis seguir a profissão dele. No meio da pandemia, eu me vi suscetível a isso, né? Sim, mas o seu pai ele não falava, ai Felipe, vai para outra área, vamos para a área da corretagem. Falava, mas eu não queria. E aí no meio da pandemia eu me vi com esse horário disponível, né, com esse tempo livre. Sim. E eu queria agregar alguma coisa a mais, não só profissionalmente, né, porque o voo ele te permite você conhecer muitos lugares, muitas pessoas, mas você deixa muito tempo da sua vida para a empresa. É verdade. Né? E eu queria que esse tempo fosse revertido para mim, para a construção do meu nome, de uma carreira diferente. Foi aí que eu senti a necessidade. São poucas pessoas que pensam assim, né? Porque normalmente eu falo assim, as pessoas acabam trabalhando muitas horas para outras pessoas, empresas, organizações, e muitas vezes não. Por que não trabalhar para você? Exato. É desafiador, Sim. mas é muito gostoso. Nossa, é gratificante. Muito interessante, mas assim, teve aí algum medo que você sentiu em transicionar, em sair da aviação? O medo de começar do zero. Sim. Porque por mais que eu tivesse o meu pai no ramo, esse ramo, ele não é que você constrói hoje e amanhã você já tem o resultado. É um progresso, na verdade. Você constrói o seu nome, você constrói a sua marca. As pessoas começam a te conhecer depois de um tempo. Então esse foi o meu maior medo, de ter esse gap entre uma transição de carreira e outra. Que tomar uma decisão nem sempre ela é tão simples assim, né? Às vezes a gente fica adiando para tomar uma decisão. E às vezes passam-se anos e você continua fazendo a mesma coisa, às vezes até infeliz. Eu penso assim, às vezes, uma maneira de tomar uma decisão, o que pior pode acontecer se der errado. Sim. Fazer isso. Mas é porque é muito difícil entrar na aviação, né? Eu vejo que tem muita concorrência, muitas pessoas aí se candidatam, as entrevistas parece que são super concorridas, difíceis. Super concorridas. E você teve, quando você entrou na aviação na época, foi difícil assim a seleção? Foi, porque na época eu trabalhava em uma companhia aérea, que eu fazia parte do time de RH, e não conseguia migrar para o voo por questões administrativas. E aí eu fui buscar oportunidade em outra empresa. Entendi. Foi aí que foi um pouco mais dificultoso, porque eu tive que também começar do zero. Sim. Né? Porque a empresa que eu estava já conhecia o Felipe. Né? E agora acabei indo para outra, começando tudo novamente com uma pessoa desconhecida, né? Porque às vezes eles não querem dar promoção para não perder aquele colaborador. Sim. Mas acabam até às vezes desmotivando. Sim, né? porque aí você teve que buscar em outra companhia, não é? Quais aprendizados você acredita que a aviação te trouxe, que você leva hoje para a sua carreira atual? O melhor de todos, o que eu mais levo até agora, é a questão do atendimento. O atendimento ao público. A aviação ela te proporciona isso. Você tem diversas situações, lida com diversas pessoas, então você fica resiliente às situações, né? Sim. Situações e atendimentos, pessoas são pessoas. Sim, sim. Você precisa dar o seu melhor, né? Porque a sua cara está ali sendo vista todo o tempo. Exato. É uma construção também de uma imagem, né? Com certeza. Porque às vezes, assim, você como comissário ali na passarela, você não percebe, mas todos os passageiros, a referência vai ser o comissário. Você vira referência, exato. Durante todo o voo. Durante a sua passagem no aeroporto. Mas tem comissários que são muito legais e tem outros que nem tanto, né? Mas eu acredito que são profissionais e profissionais. Exato. Em todas as áreas a gente tem isso, Exatamente. Né? Olhando para trás, qual experiência você acredita daquele período foi decisiva para quem você é hoje? A questão do atendimento. É isso. Do atendimento. Eu acho que a profissão de comissário, ela nos proporciona os cursos, os treinamentos, você
proporcionar um atendimento muito bom para o seu cliente, né, independente de qual área que seja. E hoje a gente sabe que o atendimento é 90% do negócio, né? É porque tem muitas pessoas que acham que o comissário está lá só para servir cafezinho. Não é bem isso, não. Imagina, a profissão de comissário, ela está ali primeiro pela segurança do voo, né? Sim, eu sei que é bem... Tem que estudar muito, né, e se dedicar. Sim, são revalidações, são provas que você faz anualmente, semestralmente, você sempre tem que estar atualizado. É uma profissão que te exige muito estudo também. E você sente saudades? Olha, eu sinto saudade de alguns pontos, como os pernoites, os colegas, mas hoje eu prefiro a minha profissão. Sempre vai ter alguns pontos positivos, pontos negativos, né? E positivos, sim. E outros não. O que ninguém te contou sobre começar uma carreira completamente nova? A resiliência. É mesmo? A resiliência e o emocional, mexe muito com o nosso emocional. Você tem que ter muito controle emocional para começar uma carreira nova. Mas porque você diz assim, lógico, na aviação vocês trocavam, né, a tripulação constantemente. Então, se tivesse algum problema ali com alguém, Você, no máximo, em uma semana já não estava mais voando com a pessoa, já esqueceu. E agora assim, não, você Não, constrói, hoje eu né? tenho que levar os meus clientes do começo ao fim, independente da situação, dos comportamentos, eu tô lá para ser um facilitador dos negócios, né? Para deixar a pessoa fazer a conquista dela da melhor maneira possível, né? Passando credibilidade, transparência. E você trabalha sozinho ou tem alguém com você? Eu tenho um sócio. Tenho um sócio. Vocês dois, então. Somos nós dois. Que legal. Que erro no início você acredita, olhando assim, você reconhece que foi um aprendizado que você teve? Você fez algum erro, mas hoje você pensa, eu não posso mais cometer isso. Pensar somente na venda. Hoje eu entendo que eu preciso entender o meu cliente. Entendendo ele, eu consigo chegar no produto final. E como é que entende um cliente, gente? Conversando, dialogando. Porque às vezes eu penso assim por mim, né? Entro numa loja, nem eu sei o que eu estou procurando. Aí vem a vendedora, posso te ajudar, né? Claro, tá fazendo o papel dela. Mas muitas vezes... Nem o cliente sabe o que ele quer. E você precisa entender o que o cliente, às vezes, não está entendendo também para poder direcioná-lo para uma melhor decisão. Mas aí você chegou a fazer algum curso voltado para isso, para entender, ou foi só os anos de experiência? Foram os anos de experiência. Na aviação. E os cursos complementares que eu faço, né? Mas na verdade foi mais o tempo de aviação mesmo. Felipe, você é aqui de São Paulo mesmo? Eu sou de São Bernardo do Campo. Nasceu em São Bernardo. Nasci em São Caetano, mas eu sou de São Bernardo. É pertinho. Mas aí a sua imobiliária, ela está aqui em São Paulo, está em São Bernardo? A minha imobiliária, ela é de São Paulo. A gente tem uma base em Pinheiros. Olha que bacana. Trabalho nos principais bairros de São Paulo. Nossa, eu acredito assim que fazer uma transição de carreira, né, principalmente para quem já tem um lifestyle, hoje as pessoas elas olham comissário e elas pensam, quero viajar o mundo, conhecer lugares, países, pessoas, não é bem assim, né? Culturas, mas não imaginam tudo aquilo que tem por trás. Então você já teve, no caso ali, o seu pai que te ajudou muito. Ele me ajudou muito nessa transição. Mas ele não gostaria que você tivesse ido trabalhar com ele? Assim, porque você montou a sua imobiliária. Sim. Mas ele não queria que você fosse... porque ele trabalha em São Bernardo e eu trabalho em São Paulo. Tá. E ele tem a imobiliária dele também? Tem, em São Bernardo. E agora me conta, assim, você olhando para os clientes aí que você tem atendido, teve algum cliente que você já quis demitir? Sim. Sim? Qual o comportamento? Por mais falta de educação mesmo. Acho que as pessoas hoje em dia elas têm que saber levar situações, né? E a gente como profissional tem que entender. Mas a falta de educação não dá para lidar. Sim, realmente é um quesito... O comportamento é um quesito muito importante. Ele é eliminatório. Sim, mas e tem aquele cliente também, eu acho que você deve lidar com isso constantemente, que você oferece um monte de opções e no final ela compra com outra pessoa, ou não? Sim, acontece muito. Por isso que a gente tem que ser muito resiliente no mercado. Sim. A concorrência é muito grande. E como é que hoje você faz para ter todos os imóveis e ter essa cartela de imóveis, digamos assim? Se alguém tiver algum imóvel e quiser vender, ela vai até você também, até a imobiliária? Sim. Eu trabalho nos principais bairros de São Paulo, mas eu faço parte de uma startup também de compartilhamento de imóveis. Então, eu consigo atender clientes de outras regiões e outras pessoas conseguem buscar os meus produtos para outros clientes também.
Ah, nossa, legal, né? Porque aí você consegue ampliar o leque também e consegue... Você atende com mais agilidade, né? Ter mais essa visibilidade. Que momento você acha que foi mais difícil aí entrar no mercado imobiliário? Aquele que talvez você quase desistiu e falou, ai, deveria voltar para a aviação. Teve algum momento assim? Não. Não? Não. Ai, que bom. Eu tive muita certeza na minha escolha. É mesmo? Falou, ai, é isso e vou, mas não passou por nenhuma dificuldade no começo, alguma coisa assim que... Ah, sim, as dificuldades elas vêm, mas a gente tem que, quando a gente tem certeza daquilo que a gente quer, a gente é bem resiliente. Nossa, isso é muito interessante, porque às vezes eu penso assim, olha, eu quero tantas coisas, mas você decidir uma única coisa não é algo desafiador. Não é uma decisão fácil. É porque a decisão, ela vem o quê? Você tem muitas opções, não é? Várias opções. Aí quando você tem que optar por uma única decisão, é eliminar tudo aquilo que não tem a ver com aquilo que você quer seguir, né, Felipe? Olha, eu te agradeço pelo nosso primeiro bloco aqui no Branding 360. Falamos um pouquinho sobre o começo, de como o Felipe começou sendo comissário de bordo. Hoje ele tem a própria imobiliária, investiu na carreira de corretor. Então, para quem quiser saber mais como que ele fez essa transição, ele vai contar tudo isso para vocês no próximo bloco. Te espero, até mais. Para não ficar de fora e poder assistir 24 horas por dia a TV Judaica, baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. E assista também em sua Smart TV, direto da loja de aplicativos do seu aparelho, totalmente gratuito. TV Judaica, a primeira televisão judaica brasileira. Mudar de carreira não é apenas trocar de profissão, é mudar a forma de pensar, agir e se posicionar. Sejam muito bem-vindos, estamos de volta ao programa Branding 360, um programa de histórias reais e consciência. Voltamos ao nosso segundo bloco aqui com o Felipe Fischer. Estávamos falando sobre a profissão de comissário, como ele fez essa transição na área de corretagem de imóveis. Muito legal você compartilhar a sua história conosco. Agora me diz uma coisa, Felipe, em que momento você deixou de pensar como corretor e começou a pensar como empresário? Porque o Felipe, ele fez a transição e começou como corretor de imóveis, mas hoje ele tem a própria imobiliária. Como é que foi isso? Isso, eu comecei a minha carreira de corretor de imóveis como corretor em uma imobiliária. E aí foram se passando os meses, eu senti a necessidade de trabalhar para mim mesmo, né? De ter o meu próprio negócio. E foi aí que eu achei essa startup que nós comentamos, em que ela me ajudou e fez toda a criação da imagem da minha imobiliária, na verdade, né? Sim. Como é que é o nome da sua imobiliária? Quadrado Urbano. Quadrado Urbano. Mas e como é que você fez a identidade de marca? Você pensou num público específico? Como é que foi essa lapidação? Quem fez toda essa lapidação também foi essa empresa que eu participo, né, essa startup. Eu comecei do zero, então nós começamos com a criação, foram mais ou menos de 2 a 3 meses para a criação da imobiliária, do site, do logo. Foram muitas reuniões, muitas conversas, muita definição de público-alvo para poder realmente lançar o nome no mercado. Entendi. Mas no caso assim, quando você vai definir o público-alvo, eu acho que esse é o fator decisivo para uma marca ter sucesso ou não. Sim. Vocês já sabiam o tipo de clientes que vocês gostariam de atender ou foi essa empresa que trouxe toda essa visão e vocês foram lapidando? Nós já sabíamos o público que nós gostaríamos de atender, o público e o bairro, e essa empresa ajudou a gente a lapidar todo esse entorno. Mas aí no caso assim, você como corretor de imóveis, você trabalhou numa outra empresa. Isso. Mas aí nesse começo, porque hoje eu vejo que tem muitos corretores de imóveis, não é? Tem uma quantidade aí grande. Você percebe qual que é o maior ponto ali que você precisa fazer, digamos, para conseguir fazer uma venda? Porque eu sei que tem clientes que já têm ali, corretores que já têm uma cartela muito grande de clientes. E às vezes ali está começando, você não tem nenhum cliente, não tem experiência. Como é que você fez para conseguir superar isso e É uma construção, na verdade, né? Você atende um cliente hoje, ele te indica para uma outra pessoa, você faz um bom atendimento, um bom trabalho, então você
essa construção ela não é rápida, né? Sim. Não é hoje você atende um cliente, pode ser que você dê a sorte de atender um cliente e mostrar um produto para ele que ele vai lá e compre ou alugue, mas essa construção, o seu atendimento que te leva a você a conhecer outras pessoas, outros clientes, outros corretores, é um mercado que faz muita parceria, então a gente acaba conhecendo muita gente, sendo indicado para muita gente. Ah, isso é bom, né? Porque às vezes você tem um imóvel, o outro corretor não tem. O outro corretor tem o cliente, você vai atrás do imóvel, eu sou especialista em determinados bairros, os corretores que eu conheço às vezes me procuram para demandas de clientes deles desses determinados bairros. Quais bairros A são? gente atua em Moema, Vila Nova Conceição, Pinheiros e Jardins. Olha, um público bem seleto, digamos assim, né? Isso que é importante, porque quando você sabe com quem você está falando, Você conhece quem você está falando, o bairro que você trabalha, o tipo de produto, a tipologia, isso é muito importante. Nossa, para você não ser só uma pessoa que oferece os imóveis, né? Você realmente entender o que o cliente precisa, entender qual a necessidade, entender do bairro, entender os pontos negativos e positivos, de repente, daquela rua, daquele condomínio. Sim. E teve algum momento que você percebeu que você precisava se diferenciar no mercado, ou senão você seria só mais um? No momento que eu entendi que eu não poderia ser apenas um vendedor, e sim que eu tinha que entender o meu cliente, qual que era a necessidade dele, para realmente ir atrás do que ele precisa, e não sair oferecendo tudo que está no mercado disponível. Mas tem aquele cliente, né? Eu conheço também alguns corretores que eles falam, eu quero comprar um apartamento, sei lá, até um exemplo, 800 mil. Aí você vai e mostra os apartamentos daquele preço. Porque esses dias eu estava conversando com um colega, ele falou, nossa, eu mostrei um monte de coisa, o cliente foi lá e comprou uma casa de 3 milhões, tipo, não entendi nada. Às vezes acontece, Mas não com ele, comprou com outra pessoa. Acontece muito, infelizmente acontece muito. Mas realmente desafiador. Sim. É desafiador. Você entende o cliente, você muitas vezes mostra as opções para o cliente, mostra o que está dentro do perfil e ele acaba, de repente, mudando de ideia por algum motivo ou enxergando uma outra necessidade, se encantou, passou em frente do imóvel, passou em frente de um plantão. Falou, vou comprar e depois eu vejo... Eu tive um caso recente que eu levei o cliente em alguns imóveis, ele ficou de fazer proposta, ficou de negociar o imóvel comigo. Passou um dia, ele falou, Felipe, eu passei em frente a um plantão que eu me encantei, eu vou comprar aquele. Faz parte do mercado. Pelo menos foi honesto. Foi honesto, né? E falou, né? Honestidade é o ponto crucial do negócio, né? E você já teve alguma vez assim que você fez uma venda, comemorou, assinou o contrato e a pessoa desistiu? Não, porque quando você assina um contrato, tem as cláusulas de multas contratuais, né? Então fica tudo muito bem amarrado. Só se ela não assinar o contrato, se ela não assinar, até o momento da assinatura, ela pode desistir. Depois da assinatura tem as cláusulas que deixam tudo bem amarrado. E você fez o teu curso de corretor de imóveis, foi nessa transição Foi nessa transição da pandemia. E o curso foi online e presencial? Foi o curso online e presencial. Ele era online, o curso, e as provas eram presenciais. E dura quanto tempo o curso? 6 meses. São 6 meses de curso. Mas você acha que depois do curso sai pronto, assim, para trabalhar? Não, o curso ele te dá a base, né? Te dá a base de legislação, mas assim, o que você aprende mesmo é no dia a dia. Porque eu sei que tem muita gente que trabalha, assim, vamos supor, vendendo imóveis que não tem nem o Cresce. É o Cresce, isso. Essa pessoa não está legalizada para fazer esse tipo de transação. Aí, às vezes, encaminha para outro profissional e vai fazendo assim. Você acredita, Felipe, que a imagem pessoal e a postura, elas impactam diretamente com a confiança do cliente? Muito. É a primeira coisa que o cliente repara. É mesmo? É a primeira coisa que o cliente repara. Na verdade, você vê a pessoa, a gente acaba julgando a pessoa, né? Pela primeira vista. Sim, você sabe que eu fiz algumas viagens e teve numa delas que eu fui ver uns apartamentos em Dubai. Falei, bom, vamos ver, né? Sim. E aí o corretor foi lá me atender. A primeira coisa que eu olhei, não tem como negar, foi a maneira que ele estava vestido. Tudo bem. Comportamento. A fala dele também é muito importante, a forma com que você gesticula, o seu palavreado com o cliente. Não, eu fui porque eu gosto de ter essas experiências, ampliar e tudo mais. Ele chegou lá na sua Mercedes, aquela que parece uma caminhonetinha G,
63, se eu não me engano, né? Todo estiloso, todo arrumado. Eu falei, nossa. E, querendo ou não, dizem, né, que os corretores de imóveis lá acabam recebendo muito pelas comissões altas, comissões né? boas, sim. Porque aí você vai lá num prédio, nossa, os apartamentos, não sei quantos milhões de dirhams, mas realmente a postura dele. Porque o que acontece? Hoje tem muito corretor que parece estar desesperado para vender. Não é? E que quer empurrar os produtos para os clientes, quer puxar proposta de qualquer forma. E as coisas não são dessa forma. Você não está comprando uma calça, você não está comprando uma camiseta, você está fazendo a aquisição de um bem. E aí quando você vai vender um imóvel, por exemplo, você combinou com o cliente, você combina de encontrá-lo no local, você vai, busca, leva ele, depende, como é que é? Existem situações e situações. Tem cliente que você passa para buscar e tem cliente que te encontra no local. O mais comum é você encontrar o cliente no local. Sim. Até porque ele vai, caminha pelo bairro, passa de carro pela rua. E aí, para isso acontecer, você precisa conhecer muito bem o bairro. Exato. A especialização no bairro hoje é tudo. Sim. Porque o seu cliente te pede o perfil X, você sabe o que você tem para oferecer para ele nas opções daquele X. E o que está acontecendo com esses imóveis agora que estão vindo cada vez menores e sem garagem? É um padrão, porque hoje em dia São Paulo tem uma mobilidade muito grande, né? Sim. As pessoas hoje em dia elas andam cada vez mais por transporte de aplicativo e as construtoras enxergaram nisso uma forma de baratear o apartamento sem que você tenha necessidade de pagar por uma vaga, enfim. É porque as pessoas estão cada vez mais morando sozinhas, sozinhas, andando de aplicativo, enfim, de transporte público. E aí acaba querendo um espaço, fica mais econômico às vezes. Sim. E aí você vai, estuda o bairro, vê onde é que tem padaria, academia, essas coisas para porque as pessoas elas ficam em casa hoje para ou trabalhar ou para passar a noite, porque elas passam o dia no trabalho, vão para clubes, academias. Sim. Sim, é muito interessante isso. No dia a dia, o que você faz de diferente que realmente gera resultado? E não só aparência de sucesso. Porque o que tem de corretor aí que você olha e fala, eu acho que é a persistência. Persistência porque a profissão de vendas em si, né? Sim. Ela é muito, não instável, mas ela te deixa muito do 0 ao 100 muito rápido e do 100 ao 0 também muito rápido. Então, essa resiliência e essa persistência, a constância, né? A constância constrói o resultado. Sim, é verdade. Mas é que eu vejo assim, o que acontece? Tem muitos corretores, né? Tem até alguns memes na internet que falam, você já vê que é corretor só pelo jeito que ele está vestido, calça curta, às vezes bem coladinha. Só que eu acho que isso as pessoas acabaram satirizando, porque tem corretores, não só os corretores, mas alguns deles que acham que para você ser corretor você tem que ter aquele estereótipo de se vestir desse jeito. Eu não sei se você concorda comigo ou não, mas eu acredito que você precisa entender como que é o teu posicionamento, aquilo que fica bem em você, e aí você se veste de acordo, né? Aquilo que fica bem com você e a quem você está indo atender. Mas e se você não sabe quem está indo atender? Mas você sabe a região que você vai, você sabe o imóvel que você vai. Sim, é verdade. Porque assim, hoje em dia tem... Eu não posso atender, por exemplo, numa casa de campo com uma gravata. Ah, tá certo. Né? Você já faz esse estudo mais ou menos para... Mas nunca vai de shorts, essas coisas não, né? Não. Mas para você entender o tipo de imóvel da pessoa. Mas tem algumas perguntas chaves que você faz para o seu cliente antes de mostrar o imóvel para ele? Sim, quais são as necessidades, o porquê que ele precisa daquela quantidade X de dormitórios, o porquê que ele precisa da quantidade X de vagas, se ele tem filho pequeno, se os filhos estudam perto, se os filhos vão estudar na região, ou se eles vão depender de algum transporte para poder chegar em algum determinado clube. As pessoas me procuram muito para poder morar próximo das escolas, próximo dos clubes, para ter uma qualidade de vida melhor. Entendi. Mas, em média, quanto tempo demora para fechar uma venda? De 3 a 4 meses. Você tem que estar ali na... Por isso que é uma construção e a constância. Sim. Né? Às vezes você consegue atender o cliente num dia e fechar a venda no outro. Sim. Mas sempre o tempo médio de vendas no Brasil é de 6 a 8 meses. Para você vender um imóvel, para você adquirir um imóvel, na verdade, né? Felipe, quando você vai mostrar um imóvel para o cliente, você vai antes ver como é que está esse imóvel, ou às vezes você chega lá e tem algumas surpresas? Não, eu tenho a política de sempre conhecer os meus produtos, então eu só vendo aquilo que eu conheço.
Tá certo. Então eu procuro conhecer antes o imóvel, vou lá junto com o fotógrafo para fazer as fotos. E no dia da visita também. Sim. Se o proprietário mora, eu peço para chegar um pouquinho antes. Se o proprietário não mora também, se for alguém abrir o imóvel, a chave estiver na portaria, de qualquer forma eu chego antes para poder abrir as janelas, ligar todas Sim. as luzes, deixar o ambiente mais agradável e acolhedor para o cliente. É porque eu percebo, é isso que você está falando, tem muita gente que está despreparada. Tipo assim, algumas pessoas pensam, não E quem sei... está despreparado não vende. Exatamente. Não vende porque não consegue transmitir aquilo que o produto é. Exato. A pessoa fala, não sei o que eu vou ser, vou ser corretor. Aí não vende, aí se frustra, isso acha que o mercado é muito mais difícil do que ele realmente é. Mas também não entende quem é o produto e quem é o público, não é? Nossa, muito interessante isso. O que diferencia, você acredita, um corretor de imóveis comum de um corretor memorável? Um corretor memorável, o atendimento. O atendimento. É criar uma experiência. Criar uma experiência. Recentemente eu fiz uma venda em que foi esse processo de construção. Eu aluguei o apartamento para a família, depois de um tempo eles me procuraram para o investimento e agora, no final do ano passado, eles me procuraram novamente para a aquisição de um outro apartamento. Então, é essa construção que você faz que te diferencia do restante. E você acredita então que, como você vai fazendo isso, conhecendo as pessoas, o seu nome acaba sendo conhecido no mercado imobiliário? Sim. Sua marca pessoal. E você chegou a fazer algum trabalho de branding pessoal, alguma coisa nesse sentido? Ou você trouxe tudo isso da aviação? Eu trouxe essa bagagem da aviação. E você também sempre teve bom gosto em se vestir, né? Obrigado. Super bem apresentável. Felipe, eu tenho mais algumas perguntas para te fazer sobre comportamento e reputação, mas vamos deixar isso para o nosso próximo bloco, onde iremos continuar a nossa entrevista falando mais sobre posicionamento, imagem, marca pessoal, principalmente para quem é corretor de imóveis ou quer ingressar nesse segmento. Aguardo vocês, até já! Para não ficar de fora e poder assistir 24 horas por dia a TV Judaica, baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. E assista também em sua Smart TV, direto da loja de aplicativos do seu aparelho, totalmente gratuito. TV Judaica, a primeira televisão judaica brasileira. Olá, sejam bem-vindos ao nosso último bloco do programa Branding 360. Hoje estamos aqui com o Felipe Fischer, ele que é corretor de imóveis, que tem a sua própria imobiliária. Estamos conversando sobre transição de carreira, sobre o que um profissional precisa ter para se destacar neste mercado. Voltando ao nosso assunto aqui, Felipe, o que você acredita, qual comportamento você acredita que destrói a reputação de um corretor de imóveis? Você querer empurrar um produto para o cliente que não faz o perfil dele. Só para ter a comissão, no caso? Só para ter a comissão ou para poder encher o cliente de link, de imóveis, isso não é legal. Você tem que realmente entender o cliente, o que o cliente precisa, porque senão você se torna mais um. Sim. Né? Querendo empurrar os imóveis de qualquer forma para o cliente. É porque aí às vezes depois a pessoa compra e ela vai ficar enchendo o saco, sei lá, né? Não, você se torna mais, você fica enchendo o WhatsApp do cliente de mensagem. Sim. E o cliente às vezes fala, o corretor não entendeu o que eu quero, ele nem te responde. Sim. Então você se torna mais um no mercado. Exato, é verdade. E você acredita que o corretor ele precisa fazer o que para ser levado a sério? Profissionalismo, acima de tudo. Mas e como que seria um corretor profissional hoje? Entender quem é o cliente. Entender quem é o cliente, a questão do atendimento, a questão da pontualidade, do profissionalismo, do seu atendimento. É, porque tem aqueles que eles pegam, vamos supor, um imóvel e eles só encaminham para várias pessoas, digamos assim, Sim. né? Acreditando que alguém vai chegar e vai falar, quero comprar esse imóvel, enfim, né? Não é bem assim, né? Você está comprando você está adquirindo um bem material que muitas vezes é o seu sonho. Exatamente. Né? É o sonho da sua casa própria, do seu investimento. Então você não pode empurrar o produto, né? De qualquer forma, ou oferecer qualquer coisa. Hoje você vende mais para pessoas que querem investir ou que querem morar nos locais? Que querem morar. Eu trabalho mais com terceiros, são imóveis que já foram ocupados, né? Sim. Ou já foram
são de algum proprietário, não são imóveis novos, são imóveis usados. E... Fugiu. Lembra? Não, me fugiu a pergunta. São imóveis, serão imóveis de investimento ou de moradia? Ah, sim. Era. Responde. Hoje, a grande maioria das minhas vendas são imóveis de moradia, imóveis de terceiros. Sim, é porque realmente você entendendo esse perfil fica mais fácil. Uhum. E querendo ou não, investir no imóvel, você acredita que hoje dá mais lucro do que você investir, sei lá, deixar dinheiro parado no banco? Com Acho que certeza, sim, né? sim. A valorização anual ela é garantida. Porque O imóvel é o único investimento seu que não desvaloriza. Você não compra um imóvel por 800 e o ano que vem ele vai estar valendo 700. vai estar, exatamente. Então é uma boa pedida até para quem está pensando, estou com dinheiro, quero investir em imóveis. O imóvel é o retorno é garantido. Retorno. Que tipo de profissional você acredita que não irá sobreviver no mercado imobiliário daqui a 10 anos? O profissional que não acompanha o mercado, as tendências de mercado, a utilização da inteligência artificial também hoje está muito forte no ramo. É mesmo? Sim. Mas em que sentido? Como que um corretor pode se beneficiar, se você puder compartilhar isso através da inteligência artificial? Hoje, os corretores eles têm vários tipos de suporte, né? Sim. E o suporte da inteligência artificial, ela te traz muitos benefícios, né? Você consegue sanar uma dúvida mais rápido, você consegue criar um imóvel, um anúncio mais rápido, você consegue pegar um imóvel vazio. Sim. E pedir para a inteligência artificial decorar o imóvel e você Claro. apresenta o imóvel para o cliente das duas formas. Então o cliente ele se encanta porque ele vê o imóvel lá no contrapiso Sim. e ele vê como que o imóvel pode estar decorado. Não, isso é muito interessante, porque às vezes você olha e você pensa, nossa... Não é todo mundo que tem esse tipo de visão. Sim. Será que cabe um negócio aqui? Como é que ficaria? Aí já tem... É aquela história, quem não tem a visão da casa pronta não vai sustentar Exato, uma obra. sim. Então, e você vende imóveis também que estão sendo construídos ou normalmente eles são prontos? Normalmente são prontos. Ok. Muito interessante. Felipe, agora a gente vai para a nossa parte aqui da entrevista que eu adoro, que é eu acho mais interessante, eu gosto porque é algo mais direto, é o nosso ping-pong. Então, eu pergunto e você responde sem pensar muito, perguntas aí que vêm na sua mente, para as pessoas também conhecerem de fato quem é o Felipe na sua essência, não só o Felipe profissional, como vocês estão vendo, mas o Felipe de corpo e alma aqui. Vamos lá, Felipe. Qual decisão te orgulha? Que decisão você se orgulha, Fê? A decisão de sempre ser honesto. Ai, a honestidade A realmente, honestidade. né? E hoje em E é o dia, que falta muito às vezes no mercado, né? A Sim. honestidade das pessoas. as pessoas hoje acham que ser honesto, é bonito. Não é obrigação, É obrigação, tem que ser o princípio de tudo. né? Exato. A transparência, a honestidade. Muito lindo. Um medo que você venceu? Um medo que eu venci... Seja agora como profissional, seja na infância. Eu acho que foi o medo realmente da transição de carreira, o medo de não dar certo. Porque você estava estável, né? Digamos, estável, tinha ali teu salário e você... E eu fui para um ramo que não te dá algo retorno garantido, né? Nossa, Você trabalha, parabéns. trabalha, às vezes no fim do mês não fecha a conta. Sim. Uma decisão impopular que te fortaleceu. Não entendi a pergunta. Uma decisão impopular que te fortaleceu. É porque hoje as pessoas, quando pedem uma decisão que fortaleceu, elas falam, vai atrás dos seus sonhos. Então, algo assim que não seja tão óbvio. Digamos assim, que você acha que você tomou essa decisão e ela só fez você chegar mais longe de onde você está hoje. Eu acho que foi quando me falaram que eu não ia conseguir. E foram pessoas conhecidas? Foram pessoas conhecidas. Sempre são os conhecidos, Sempre são os né? conhecidos que falam, não, fica onde você está estável, você tem ali a sua profissão garantida. Sim,
Eu quando saí da cidade que eu morava no interior, eu trabalhava vendendo carros, eu tinha um salário legal. Eu saí e fui trabalhar em navio de cruzeiros. E aí quando eu saí, uma pessoa falou para mim assim, nossa, você é louca? Você vai trabalhar em navio, vai deixar o seu trabalho? Não faz isso, tem o que na cabeça? Gente, eu nunca esqueci, Mas é aí que entra né? o nosso desafio pessoal, Exato. né? E aí toda vez que eu vejo essa pessoa, ela, ai, nossa, você é corajosa, você foi atrás dos seus sonhos, não sei o quê. E às vezes a pessoa continua no mesmo lugar onde estava. Não dê ouvidos a essas pessoas, né? Sim. Felipe, um valor inegociável para você? A honestidade. Honestidade. Um erro comum no mercado imobiliário? Um erro comum? Que os corretores fazem normalmente? Eu acho que a falta de você buscar atender o seu cliente de forma ágil. Muitas pessoas não buscam, por exemplo, a parceria. Sim. Né? Então eu prefiro atender com um parceiro para atender mais rápido o meu cliente do que às vezes perder o cliente. Sim, ter uma parceria, porque às vezes acho que tudo bem que é um concorrente, mas se você traz como uma parceria é muito melhor, não é? Exato. Você nunca deixa de ganhar. Sim, com certeza, porque às vezes a pessoa não pode atender, passa para outra. Algo que você precisou abrir mão para crescer? Da minha vida pessoal, um tempo. Para se dedicar no Pra trabalho. me dedicar ao trabalho. Claro, porque se você já trabalhava muito antes, né, na aviação... Eu já estava acostumado. Já foi muito novidade. A reputação, ela é construída quando? Quando você é quem você é mesmo. Mas você não acha que ser quem você é, às vezes, é algo que pode soar um pouco desafiador para os clientes? Eu acho que você tem que ser sempre autêntico. Sim. Autêntico. E você vai ver o nível até que nível você pode chegar. Mas não deixar a essência, né? Exato. Entendi. O que te move todos os dias? A vontade de ajudar os meus clientes. De ajudar os meus clientes a conquistarem aquilo que eles querem. Nossa, que bonito, gente. Esse aqui é um corretor que todo mundo quer ter, né? Honesto, que ajuda os clientes. Eu acho que isso deveria ser um exemplo a ser seguido. Não só como corretor de imóveis, mas com outras profissões também. Felipe, para você, o que o sucesso significa? O sucesso significa você colocar a cabeça no travesseiro e saber que está fazendo a coisa certa. Dormir em paz. Dormir em paz. Não há nada que tire a nossa paz, né? Exatamente. Um conselho que você decidiu ignorar, mas deu certo. Um conselho que eu decidi ignorar. Alguém falou, Felipe, não faça isso, faça aquilo. Você falou, vou fazer do meu jeito e deu mais certo do que se tivesse Quando falaram seguido. para eu continuar como corretor de imobiliário e não abrir a minha. Teve isso quando você... É porque é realmente desafiador, né? Você começar do zero. Mas a sua imobiliária, ela é física? Sim. Tá. Porque tem só aquelas imobiliárias também que são digitais. Eu sou mais digital, mas eu tenho o meu ponto físico também. Certo. É que, na verdade, a gente fica mais na rua, né, do que no escritório. A gente passa o dia atendendo os clientes, conhecendo os apartamentos. E assim vai. O que você acredita que realmente vende imóveis? O que eu acredito? Que realmente faz ter uma venda de um imóvel? Você encaixar o que o cliente precisa com o que o vendedor e o comprador. Dá um match. Dá um match. Sim. Eu quero isso, o imóvel tem isso. Deu liga, é muito bom. Agora, assim, o que você diria, Felipe, para alguém que ela quer fazer essa transição de carreira ou até mesmo empreender, mas ela está paralisada no medo, na dúvida, não sabe se vai ou se fica? Segue os sonhos e não escuta o que os outros falam, porque muita gente vai te puxar para desistir. Mas é que isso é muito bom, sabe? Seguir os nossos sonhos. Mas se a gente parar, estou falando eu assim, tenho muitos sonhos, muitas coisas, mas às vezes eu fico pensando, esse é meu sonho, aí a nossa própria mente, né? O problema está na nossa mente. Que coloca a própria dúvida. Que coloca a própria dúvida, que coloca o próprio empecilho. A gente fica pensando, será que eu vou para esse lado? A mente não é poderosíssima. A gente tem que usar isso a nosso favor.
É verdade. E você tem alguma prática diária que você faz, meditação, alguma coisa assim, para você ter mais calma? Porque você aparenta ser uma pessoa super calma e bem tranquila. Não, eu gosto só muito de ir na academia, mas não é a academia que me desestressa, é o meu momento. Eu cuidando da pessoa física para depois entrar na jurídica. Isso é super É importante. importante. Hoje, obrigada por responder as perguntas aqui. Eu acredito que todo mundo vai... Todo mundo, eu não falo todo mundo, mas todos aqueles que querem sair da onde eles estão e para um próximo patamar, conseguem se diferenciar se eles seguirem alguns passos. Você poderia dar assim algumas dicas para essas pessoas? Que passos que um corretor precisa fazer para ele se destacar hoje no mercado? Ser nichado. Você acredita então Eu acredito que quanto mais você se especializar num bairro, numa determinada região, maiores são as suas possibilidades, porque você entende, como eu falei, se o cliente pede X, você sabe quais são as suas opções de X para poder ofertar para ele. É porque tem aquele corretor que ele vende de tudo não atende nada. Sim, e aí também não tem uma marca pessoal forte, não é conhecido por isso. Não é especialista em determinado bairro, região. Mas aí tem aqueles que falam, mas eu não vou deixar de vender o imóvel para Maria, se ela está querendo comprar, mas o meu padrão é só num determinado jeito. Não, a gente vende sem problema. Sem problema. Mas a tua especialidade... A especialidade é em determinada região. É igual quando a gente vai numa loja, a sua especialidade, ela te diferencia, né? Sim, exato. É muito ruim quando você chega numa região ou num apartamento, você vai fazer um questionamento para o corretor e ele não sabe nada, né? Sim. É porque eu percebo assim, hoje, quanto mais nichado, como você mencionou agora aqui, mais conhecido você vai ficar. Mas como é que a pessoa vai fazer para ela escolher esse nicho de atuação? É mais pelo feeling? É mais pelo... Não, o bairro que a pessoa se identifica. Aí você vai, escolhe o bairro e vai fazendo, vai nichando. É porque quando você tem esse diferencial, você acaba sendo mais conhecido, né? Sim, você precisa se identificar, porque como que você vai vender uma coisa que você não gosta? Então você precisa se identificar com o bairro. Tipo assim, uma vez eu falei para um cliente que eu era o meu público. Então, quando você é o seu público, você começa a pensar com a cabeça dele. Começa a pensar com a cabeça do cliente. Exato. Eu no lugar do cliente, o que eu faria se eu quisesse contratar uma consultora de imagem, por exemplo, né? Tem que fazer isso e aquilo. Então, se você se colocar como cliente, você consegue ter um match melhor, digamos assim, né, Felipe? E você acredita que ainda há espaço para novos corretores? Sempre. Sim? Sempre. O mercado é muito deficiente. Está saturado? Não dos bons profissionais. Sim, tem muito, mas nada assim muito meio na mesmice, né, digamos, né? E você atende outras cidades, se as pessoas quiserem? Você tem parceiros em outros lugares? Tenho. Eu sou nichado, mas se o cliente precisar de outra cidade, de outro estado, a gente consegue atender pelas parcerias. Sim. Porque às vezes tem pessoas que moram aqui em São Paulo, mas elas querem comprar uma casa no litoral, por exemplo. Ou pessoas que moram fora de São Paulo e querem adquirir um imóvel de investimento em São Paulo. Ok. Então, é isso que eu queria te perguntar. As pessoas que elas querem hoje investir no imóvel, mas se fugir um pouquinho ali do bairro, eu sei que a sua marca pessoal, o seu perfil já está nichado, o bairro e tudo mais. Você consegue trazer isso também para o cliente? Consigo. É um mercado que é muito vasto, mas é um mercado que também, ao mesmo tempo, você consegue atender essa demanda de uma forma muito rápida. Sim. E Felipe, me conta, quais são os projetos aí para o futuro? Tem algo aí que você gostaria de contar para as pessoas, que você está criando, alguma coisa? Tem vontade de abrir, de repente, mais alguma imobiliária em mais algum lugar, expandir, crescer? Eu tenho vontade de expandir, de ter mais algumas pessoas trabalhando com a gente. Sim. Porque são projetos futuros projetos que já estão em andamento, na verdade. Sim. Olha, Felipe, muito, muito legal, adorei ter você aqui no programa, acho que a nossa conversa foi super válida. Agora eu peço para você deixar uma mensagem para as pessoas que estão te assistindo. Muita gente realmente, às vezes, precisa de uma palavra ou quer um empurrãozinho. Fala para a pessoa que está te escutando o que é que você deixaria como mensagem, como legado, o que você poderia
dividir com os telespectadores? Principalmente para as pessoas que estão querendo iniciar agora na Sim. carreira, para que comecem, né? Porque quando você vê, já passaram 2, 3 anos, 4 anos e você às vezes continua fazendo a mesma coisa, atuando no mesmo mercado, e siga em frente, que tudo dá certo. Começar. E quais são as suas redes sociais para as pessoas te encontrarem? Como que tá? Meu Instagram é felipe.fischer. É Fischer com... Fischer com CH. Okay. E o Instagram da minha empresa é Quadrado Urbano. Quadrado Urbano. Muito legal o nome, né? Você tem canal no YouTube, alguma coisa assim? Não. Então tá, quem quiser pode te contatar lá, quiser Com comprar um certeza. imóvel. É só me procurar. Só procurar o Felipe aqui. Muito obrigada, Felipe, pela sua participação. Foi uma grande honra ter você Obrigado aqui. a você pelo Fico convite, muito feliz. Michele. Obrigada para você que acompanhou o programa Branding 360. Hoje falamos sobre transição de carreira, sobre como você pode fazer isso, quais são os passos que você tem que fazer. E você que gostou desse bate-papo, você pode dividir com os seus colegas na televisão judaica, baixando o aplicativo da TV Judaica, e você pode assisti-lo em qualquer lugar, no seu celular e na sua televisão. Agradeço você e te espero no nosso próximo programa. Até lá, muito obrigada!